Fala, mestre, boa noite. Live de especialista Sales Farm, falando hoje sobre como motivar, manter motivado um time de vendas com especialista em comportamento. É um pesquisador, especialista, uma metodologia chamada Human Guide, que estuda comportamento focado em vendas. Papo mega interessante para você que tem time de vendas, que é de vendas, que é vendedor. Vem chegando e vamos para cima, porque esse papo vai ser animal. Galera na área aí, fala Rodrigão, Beline, Adriana, Jéssica. Vamos junto. Deixa eu até pinar esse comentário aqui, que é... Boa noite, galera. Como motivar seu time de vendas, se é que as pessoas elas são motivadas mesmo. A gente vai falar sobre isso aqui. Tenho, cara, certeza que esse papo vai ser animal. Com Vanderlei Sintra, especialista em análise comportamental de vendedores, de profissionais de vendas. Então, vem que vem, vai ser bem maneiro esse papo. Chama a galera já, quem tá entrando aí, já sabe como a gente faz. Já vai convidando o pessoal, viu? E Jéssica, o conteúdo vai ser foda mesmo, de graça, cara. Esse é animal. Eu fiquei impressionado, galera, quando eu conheci o Vanderlei e quando eu fiz o teste do Human Guide, né? Que é a metodologia que ele usa, similar a DISC e a outras mais que são de análise comportamental. Sendo que, cara, a do Vanderlei é sensacional. A gente vai falar sobre isso aqui, vamos destrinchar aqui como essas ferramentas podem te ajudar, não só para selecionar pessoas, mas para desenvolver, para lidar no dia a dia. Fala, Vlad, vou te responder lá, hein? Eu já estava aqui na correria. Pra cima, galera, pra cima. Vem chegando, vem chegando. Galera, convida o pessoal aí, vai. Taca a mão aí, deixa eu tacar aqui também, na setinha lá. Já manda para 397 pessoas aí, pra gente fazer esse papo ser animal. Deixa eu convidar aqui a galera. E vamos pra cima. Ó, já mandei aqui. Fala, Vitão. Cara, vou te responder lá, viu o testamento que tu mandou, que é muita mensagem, cara, muita mensagem. Mas a gente vai respondendo devagar. Como é que vocês estão, galera? Daqui a pouquinho, o mestre Vanderlei já tá na área e a gente vai trocar essa ideia aqui que vai ser animal, animal. Vamos pra cima, galera. Bom, já convidaram aí o pessoal? Convida. Esse papo merece. Cara, o Vanderlei é sensacional. Ele vai trazer aqui, cara, um conteúdo muito rico. E vamos que vamos, porque eu quero trazer isso pra galera. Saber lidar melhor com o perfil de pessoas diferentes. Tem ciência por detrás disso. Deixa eu ir abaixando o som aqui, porque se deixar, eu fico lá na máxima potência, né? E essa semana já a live de mentoria ontem com o Concer, meu sócio lá no Seus Club, hoje aqui de especialista com o Vanderlei. E vamos pra cima, vamos que vamos. Carla na área. Galera, deixa eu ver aqui se eu já puxo o Vanderlei pra gente começar esse negócio. Derlei já tá na área. Derlei CJ pra cima. Vem que vem. Porra, Vaguinho. E aí, mestre? E aí? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Como é que tá? Animado? Tudo bem. Animado, animadíssimo. Um pouquinho de frio, mas vamos esquentar para animar. Ou animar para esquentar. Boa, boa. Galera, eu tive com o Vanderlei agora o final de semana inteiro. A gente acabou de sair lá dos Seus Clubes, né, Vanderlei? O Vanderlei participou lá, aplicando análise de perfil nos alunos lá dos Seus Clubes. Trouxe um pouco do que a gente vai falar aqui lá para as pessoas que participaram. E, mestre, obrigado por aceitar o convite. Prazer ter você aqui com a gente, viu? É um querido que eu, cara, estou apaixonado. Conheci há pouco tempo, mas já estou apaixonado pelo Vanderlei. E, cara, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito maneiro para a galera que acompanha a gente aqui. Viu? Obrigado. Obrigado você também. Foi um prazer também. Já acompanho seu trabalho há muito tempo, agora te conheço pessoalmente. Também já gosto muito de você, então temos só a crescer juntos. Vamos que vamos. Vanderlei, faz uma coisa para mim. A galera aqui que acompanha a gente pela Seus e tal, a galera vai entrando aí devagar.
Acho que muitos nem entendem profundamente o tema que a gente vai falar aqui, né? Mas fala um pouquinho de você, como é que você caiu nisso, né? É um especialista em análise comportamental de profissionais da área comercial, né, e tal. Então é bem focado, o que torna você, cara, um especialista importantíssimo pra gente. Mas explica um pouquinho o que é um Vendalee, como é que você chegou aí, conta um pouquinho pra gente, pode ser? Vou contar, vamos lá. Bom, eu comecei a vender aos 12 anos de idade, né, em Minas Gerais, por necessidade. E aí veio o desafio, eu topei o desafio, comecei a vender. Então eu trabalho com vendas desde os meus 12 anos. Digo que eu sou vendedor até hoje porque eu amo vender, não vou deixar de vender nunca, né? Sou apaixonado por isso. Nessa caminhada eu sempre quis fazer psicologia, mas nunca pude. Fiz uma primeira formação, depois larguei uma carreira promissora numa grande empresa depois de 10 anos, ela começou a ser vendida, saí dessa empresa e larguei tudo, montei minha empresa para estudar psicologia aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina. Me formei em psicologia e aí comecei a estudar. Eu utilizava o DISC e outras ferramentas e de repente foi apresentado por uma amiga minha chamada Marina, que me apresentou o Human Guide, que é essa ferramenta que hoje eu não faço nada sem o Human Guide. Eu vou fazer uma mentoria, vou fazer um treinamento, eu aplico o Human Guide porque você viu, você experimentou, você sentiu na pele como ela é sincera e ela é profunda e ela traz essa... O que é a personalidade do sujeito? Porque diferente de outros assessments que medem o comportamento, eu costumo comparar que é comparar a febre, né? O comportamento é a febre, e o Human Guide ele mede o que está fazendo aquela febre acontecer. Ou seja, é mais profundo. Então eu consigo ter um movimento mais preditivo. E aí, sou especializado no Human Guide, que é um teste o mais preciso do mundo. Ele mede a motivação de 8 fatores. A gente vai falar um pouquinho da pesquisa que a gente realizou. E adoro, assim, sou apaixonado por vendas, por esportes também, fiz alguns cursos de psicologia do alto rendimento no esporte, então sou um apaixonado. Então essa é um pouco da minha trajetória, falando assim rapidamente, para as pessoas se conectarem, mas eu sou um psicólogo que gosta muito de vendas, sou apaixonado por vendas, as pessoas dizem que eu vendo muito bem, então eu vou acreditando. Animal. Tem uma coisa que você falou quando a gente conversou, e acho que é mega importante compartilhar. Então, assim, galera, para quem está entrando, Vanderlei é um psicólogo especializado em vendedores, trabalha com uma metodologia chamada Human Guide, né? Que é uma análise comportamental na linha de DISC e outros mais, só que com diferencial grande de não olhar só o comportamento, mas o que gera o comportamento, que é a essência que está por detrás da personalidade e por aí vai, né? Então, já começa aí. Agora a gente vai destrinchar um pouco isso, como isso pode ajudar nossa operação, né? Te ajudar no dia a dia com os vendedores. Mas antes disso, Vanderlei, você citou, acho que vale, comenta um pouco resumido para a gente da pesquisa que você fez, cara, como foi isso, que eu acho que são dados interessantes. Inclusive, galera, para quem ficar aqui até o final aí, e até convida a gente para esse papo que é mega relevante, para ajudar a gente a enriquecer. Lembrando que eu sempre separo aí o final para a gente responder umas perguntas, então, galera que tiver dúvida, manda. Eu vou abusar do Vanderlei aqui para a gente responder as perguntas, mas a gente vai liberar a pesquisa também, tá? Para quem ficar até o final aí. Vamos, Vanderlei? Podemos? Vamos lá, vamos, claro, vamos liberar sim. Tá aí para... Pesquisa que eu acho, cara, que são dados mega relevantes para a galera. A gente falou sobre isso lá no Seus Club agora, né? Você compartilhou dados lá, pô, o pessoal gostou muito. Fala para a gente, mestre. Tá, vamos lá. Qual foi a ideia da pesquisa, né? Já tinham acontecido algumas pesquisas e sempre há uma pergunta muito grande assim: o que motiva as pessoas, né? E tem aquela briga de é intrínseco, é extrínseco, qual teoria que vale mais ou que vale menos. E o Human Guide, como eu falei, é uma ferramenta que eu uso sempre. Então, eu quis fazer uma pesquisa que foi feita em 2 questionários. O primeiro, algumas perguntas de comportamento. Então, a gente listou alguns comportamentos de alta performance em vendas. E depois aliamos isso ao Human Guide e começamos a cruzar os dados, né? Então, para quem está aí, para entender um pouquinho mais o que é o Human Guide, são 8 fatores de personalidade, onde você se identifica necessariamente com 2 muito fortemente, que a gente chama de nuclear. E esse é o principal motivador do sujeito. Então, o que motiva ele deveria estar fazendo isso a maior parte do tempo. Na hora que a gente foi fazer a pesquisa, a gente tomou cuidado de sair daquela predisposição. Será que a pergunta é, será que vendedor nasce vendedor? Ou a gente pode mudar, né? Ou a gente pode forjar um vendedor?
E aí a resposta é que existe um limite. Então, realmente há uma predisposição. Vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas aqui são vendedoras ou são gestores de vendas. Imagina um vendedor que não goste de lidar com pessoas, que não tem isso como motivador. Ele pode até trabalhar pelo dinheiro, mas isso vai gerar um desgaste, né? E esse desgaste por meio de estresse, ele vai ter algumas compensações, que a gente chama na psicologia, né, de compensações que o ser humano tem, que ele vai fazendo e vai adoecendo. Então, o Human Guide, ele consegue entender se aquele sujeito está aderente àquele lugar, aquelas tarefas, e se ele realmente tem condições de suplantar e desenvolver um pouco mais. Então, a ideia da pesquisa foi juntar essas duas coisas, o comportamento de vendas com a personalidade. E o que a gente viu, né, adiantando um pouquinho do resultado? Que a produtividade em vendas ela está muito ligada a esses três fatores. Gostar de desafios, né, porque vendas é um trabalho muito complexo, que envolve levar muitos nãos. A segunda coisa, gostar de pessoas, né, estar ligado a pessoas, né, gostar de gente. E por último, saber ouvir, né? Então, saber ouvir é preponderante, é determinante para ser um bom vendedor. Então, veja que o estereótipo que a gente tem de um bom vendedor, lá de trás, é aquele que fala muito, que fala bem, né? Se valoriza muito a oratória, mas pouco a escutatória, né? Rubem Alves fala isso. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. E aprender a ouvir é uma das ferramentas essenciais para poder vender bem. Então, o que a gente entendeu existe uma predisposição, certo? Saudável, e eu posso desenvolver, sim, a partir dessa predisposição. Eu tenho que gostar de pessoas, de desafios e de ouvir para eu poder ter uma capacidade de pegar o meu máximo em vendas, de eu ter o maior resultado em vendas. Show. Isso é importante a gente nortear, porque, assim, muita gente se perde um pouco nessa questão de definição e muita gente, na verdade, nem aplica nenhuma metodologia para testar perfil antes de contratar pessoas, né? Acho que a primeira dica, assim, mega relevante seja o Human Guide ou não, avaliar o perfil, entender o perfil melhor para você contratar é algo que faz parte de um processo de contratação bem estruturado, né, Vanderlei? E muita gente falha nesse... Desculpe. E até mesmo do sujeito se encontrar, porque a gente também faz alguns trabalhos individuais, né? Às vezes a pessoa está perdida na carreira dela. Ela está fazendo alguma coisa que a desgasta muito. Hoje, por exemplo, eu fiz 6 avaliações. E das 6, 5 pessoas não estavam aderentes ao lugar que ela estava. Estava pouco aderente. Isso gera uma série de problemas. Desgaste, disfuncionalidade. Então, é aquela história. Eu vou pelo dinheiro trabalhar, fazer alguma coisa, mas eu não estou associando com a minha saúde, né? O quanto eu posso me doar ali que seja confortável para mim. Porque imagine que a gente costuma dizer que o trabalho é uma identidade, né? A profissão da gente é uma identidade. As pessoas falam, ó, então você é o CEO de uma empresa, você é um especialista, você é um vendedor. Então isso identifica a pessoa. Então se eu passo muito tempo fazendo alguma coisa que eu estou fazendo pelo dinheiro e não porque eu estou me sentindo identificado ou me sentindo pertencente àquele lugar, isso me gera um desgaste, né? O que não é muito valorizado. Então é importante também verificar que há tanto a produtividade quanto ser saudável. Até esse final de semana saiu uma reportagem onde eu fui entrevistado pelo Estadão que falou sobre isso, sobre esse sofrimento. Então o sofrimento ele é dado quando eu estou pouco aderente ao lugar que eu estou, às tarefas que eu estou. Opa! É importante que eu consiga fazer essa análise, seja a empresa ou eu mesmo. Uhum. Ok. Agora sim, bom, na prática, então, Vanderlei, como a gente consegue... explica um pouco, assim, assim, você já falou sobre os 3 pontos principais que são motivadores para um profissional que está dentro de uma... que está trabalhando com vendas, mas entrando um pouco mais a fundo, então, no tema que a gente traz aqui, quero já levantar uma questão. A gente fala que é impossível motivar alguém, né? A gente não tem que motivar a pessoa a vender, né? Então, é meio contraditório, né? Como motivar meu time se na prática eu consigo motivar as pessoas, né? Então, dentro da tua experiência, como que os gestores e até profissionais mesmo podem lidar com essa questão no dia a dia das operações, assim, né? Se manter com um copo cheio, digamos assim, né? E vendas é um desafio, né? Como é que a gente aplica isso na prática, Vanderlei? A primeira coisa, eu acho a grande falha entre empresas ou
ou mesmo entre pessoas, é não fazer um bom pré-contrato. É não cumprir o combinado. Esse é o primeiro motivador. A primeira coisa que mais desmotiva as pessoas é você combinar alguma coisa e não cumprir. Seja salarialmente ou um crescimento, alguma coisa que você propôs. E muitas vezes nas entrevistas, quem está aqui pode até dizer se já passou por isso ou não, tanto quando fez uma entrevista ou foi entrevistado, de prometer, não, isso aqui a gente vê depois. Esse ver depois já gera um desmotivador muito grande porque é o desconhecido. Então a gente chama de contrato psicológico. Até quem quiser pesquisar um pouco o termo, é interessante para se ler. Mas a primeira coisa é cumprir um combinado. O segundo é, como eu falei, existe uma predisposição. Quem quiser anotar aí as 8 células, existem 8 células dentro do Human Guide, que a gente chama de fatores. O primeiro deles é a sensibilidade. Quando tem alguém com a sensibilidade muito alta, ele precisa de um ambiente cooperativo. Então, se eu tenho pessoas com alta sensibilidade, por exemplo, que estão num ambiente onde a campanha é disputar entre um vendedor e outro, eu acabo fazendo com que todo mundo se sinta desmotivado. Olha só que interessante. Ao fato que eu tenho um outro fator que é a força, que é gostar de desafio. E eu tenho uma empresa onde não oferece para esse vendedor desafio, ele também se sente desmotivado. Então, por isso a importância de entender. Pode falar. E quando o cara tem esses dois no máximo, assim, tipo eu? Quando eu tenho esses dois no máximo, ele tem que aliar as duas coisas, o desafio com o cuidado com as pessoas, né? Por isso que você é um fofo, então é uma combinação boa. Mas quando ele tem mas é raridade ter esses dois fatores para a direita, porque eles são quase que combatentes, vamos dizer assim, são opositores. Então, para cada fator eu preciso entregar para o sujeito. Por isso entender esse mapa. Porque olha só quem está aqui. Se você pergunta para uma pessoa numa entrevista, fala assim, você é organizada? Cara, eu preciso do emprego. Eu vou dizer que sou. Mesmo que eu não seja, porque eu estou precisando. E o Human Guide dá isso para a gente. Então, tem um fator chamado estrutura, que ele mostra se o sujeito é mais organizado ou menos organizado. E aí, dependendo da função, eu tenho que estar naquele lugar. Eu atendi uma pessoa agora há pouco, que ela tinha uma estrutura bem baixa e estava num lugar onde precisava muito de organização e de processo. Quase todo o tempo ela estava fazendo isso. Então, isso gera desgaste, desmotiva. Então, eu preciso entender o que ela motiva. E aí, para dar um exemplo, para não ficar tão no mundo das ideias, anotem aí 3 coisas importantes. Como é que eu coloco fogo em alguma coisa? Eu preciso ter o comburente, preciso ter o combustível e preciso ter aquilo que vai ser queimado. Vamos dizer que a essência da pessoa é o material. E aí eu tenho papel e eu tenho madeira. Vou te usar aqui como exemplo. Fábio, qual que queima mais rápido? A madeira ou o papel? O papel. O papel. Agora, qual que mantém o fogo por mais tempo depois de queimado? Que mantém a brasa, que mantém o calor? A madeira. A madeira. Então eu preciso descobrir qual é o fator que vai fazer com que eu permaneça mais tempo motivado, que seria o fogo. Então tem materiais que realmente eles desanimam mais rapidamente. Então eu preciso dar sempre desafio para esse sujeito. Entende? Então, se eu tenho um ambiente que gera pouco desafio, ele vai apagando o fogo sempre, que dá aquela ideia de desmotivação. Está faltando alguma coisa. Então, quando você sentir que está faltando alguma coisa, isso, ótimo. Por isso que é bom trabalhar com gente competente. Então, ele está mostrando dele aí, né? Ainda bem que ele pode. Eu não posso mostrar o dele, mas ele pode. Então, no caso do Fábio, tá vendo? Ele falou, ele tem sensibilidade e força altas. Então, ele é altamente solidário. Ele é tão solidário que, às vezes, ele é solidário demais, sem a pessoa pedir, por exemplo. Né? Hein, Vanderlei? E é engraçado que os dois são lá no teto, né? Eu vi algumas outras análises e, às vezes, os pontos... Como você chama esses dois aí? São âncoras? Como que chama? Eles são como se fossem opositores, tá? Não. Eu digo assim, você disse que a pessoa sempre vai ter dois que são... Dois fatores são nucleares. Né? Nucleares, tá. Isso. Então, eu vi outras avaliações que os nucleares não necessariamente estavam lá no limite, né? E é engraçado que esses dois aí estão no limite ali e são opositores, né? Isso. É que eles são muito importantes para você. Então, é como se fosse uma eterna briga saudável. Então, ora você é mais duro, gosta mais de desafio, ora você gosta de acolher, de cuidar. Então, você fica nessa oscilação. São os dois movimentos que você faz constantemente. É sua necessidade. Então, se o lugar que você está não te oferece essas duas coisas, você acaba se desmotivando. Legal. Pode destrinchar a análise aí comigo aí. Pode me expor. Então, vamos lá. Aí, se vocês vão ver ali o terceiro, que é a qualidade. E aí, a qualidade é a capacidade da solidariedade. Então, é ser solidário.
que é a solidariedade? É alguém que precisa de um ambiente mais coletivo. Por exemplo, a Sales Farm não é só uma empresa, é uma empresa que precisa de significado. Então, quem tem contato com a Sales Farm sabe que ela é muito mais que somente uma empresa. Tanto que ele colabora com várias outras empresas. Essa colaboração ele está suprindo naquela qualidade, que é fazer não só para dele, mas para as empresas dos outros, para as outras pessoas. Por exemplo, ele está fazendo há 1 ano e meio lives todas as terças-feiras. Por quê? Para colaborar com as pessoas, para mostrar que elas podem desenvolver. Então, chama outros convidados, que nesse caso hoje eu tive a honra, e aí eu consigo ter essa colaboração com as pessoas. Alguém falou que, sem custo, um conteúdo de qualidade. Então, é justamente essa qualidade, ele está suprindo isso, tá? Por exemplo, aí depois tem a imaginação, né? Que também vai para a direita. Então, ele é muito criativo, gosta de conhecer coisas novas, é curioso. E aí tem 2 desmotivadores. Tá vendo ali quando vai para a esquerda? O desmotivador dele é a estrutura e o outro desmotivador é a estabilidade. Então, o que isso significa? Quando está para a esquerda, significa que a pessoa precisa de mudar a rotina a todo tempo. Então, por isso que ele gosta de viagem, está num lugar, está em outro. Isso é um motivador para ele. Pessoas que têm mais para a direita, elas precisam ter uma rotina diária. Então, até a prática de exercícios, por exemplo, afeta isso. Afeta como a pessoa lida com a rotina dela. Então, voltando num ponto, numa discussão, Fábio, audiência, que eu sou beleza aí. Então, só para ficar mais claro, por exemplo, que é a estabilidade alta. Então, alguém está fazendo uma atividade física. Você, para fazer uma atividade física, ela tem que mudar sempre para te motivar. Se você fizer a mesma atividade todos os dias, uma hora vai cansar. Sim. Com certeza. Rotina, né? E eu mudo até de esporte. Isso. É uma necessidade. E aí, o que acontece, Fábio, e todos aqui que estão olhando? Quando eu olho para esse gráfico do Fábio e eu não entrego pelo menos 70% do que ele está suprindo, vou perguntar para vocês aqui, sabe aquela necessidade, aquela sensação de vazio, quando a gente não está preenchido, que está desgastado? Essa sensação é quando está faltando você suprir com esses fatores na sua vida, seja no pessoal ou no profissional, porque isso pode acontecer também. Às vezes eu tenho um trabalho que não me supre totalmente do meu Imanguide, mas na minha questão pessoal eu tenho essa adesão. Então, às vezes, por exemplo, hoje uma das pessoas que eu atendi tinha uma das dificuldades, falei assim, mas você consegue suprir isso na sua vida pessoal. Então, tenta suprir isso lá, porque aí você consegue trazer essa facilidade, tá? Então, o Human Guide, ele tem uma precisão, para você ter uma ideia, de 92%, 98%. Tem pessoas que se enxergam totalmente ali, em todos os detalhes. No caso do Fábio, né? Vanderlei, dando como é que foi a sensação, Fábio? Fala para as pessoas, como é que foi a sensação quando você... Porque você é um cara experiente, conhece vários assessments. Quando você teve contato com o Human Guide, qual foi a surpresa que você teve? Como é que você se sentiu? Minha câmera estourou aqui agora. Espera aí. Tá. Ó, foi. Bom, vai ficar estourado. Peraí, deixa eu apagar aqui. Então, na verdade, Vanderlei, pessoal, para quem está ouvindo, né? Cara, eu conheço muito, fiz muita coisa dentro. O Vanderlei sabe disso, né? Eu cheguei a montar um assessment para Sales Farm, né? Eu compartilhei isso com o Vanderlei. Mas, cara, o nível de assertividade no sentido de definir o traço de personalidade é bem isso que vocês viram aqui, galera. Assim, força e sensibilidade, como o Vanderlei falou, ao mesmo tempo estabilidade me deixa assim, cara, por isso que é a base do modelo Sales Farm, né? Eu acredito que a estabilidade da pessoa está na capacidade dela 100%. Qualquer lugar que quer me deixar numa zona de conforto, eu quero sair fora, porque eu sou um cara muito livre nesse sentido. Então, cara, enfim, tudo. A parte do contato, né, que você fala ali, tem um item desse, que eu tenho uma certa ambiguidade, né? Ao mesmo ambivalência. Tempo, ambivalência. No caso da ambivalência, o que acontece? Você se motiva tanto com o contato com as pessoas quanto do não contato. Ali embaixo no vermelhinho. Explica aí. Isso. O contato, no caso dele, é ambivalente. Por que é ambivalente? Porque ele vai tanto sendo motivador quanto desmotivador. E isso faz com que ele oscile. Mas se você vê que tem uma barrinha ali, vermelha, ela está mais para a direita. Por que isso quer dizer? Que motiva mais ele do que desmotiva. Então tem momentos que o Fábio quer a individualidade, trabalhar sozinho. Mas tem momentos que ele quer estar com pessoas. Então ele tem que encontrar esse equilíbrio. Porque às vezes, por exemplo, se ele gastar demais no trabalho e usar pouco no pessoal, isso pode gerar, por exemplo, um isolamento em casa.
Ou ao contrário também, usou muito em casa e usa pouco ali no dia a dia, ele causa um isolamento no trabalho. Então é muito importante, nesse caso da ambivalência, saber onde utilizar. Inclusive, algumas pessoas acham que a ambivalência é um ruim, mas na verdade ela é muito boa, porque é como se fosse um coringa. Eu consigo, em algum momento, utilizar mais. Por exemplo, a estabilidade, como é baixa, é muito difícil você se motivar com uma rotina. É muito difícil, né? Então você tem um pouco mais de limitação nesse sentido. E a ambivalência, ela gera essa facilidade de você lidar tanto com um lado quanto com o outro. Então isso dá uma certa... como é que fala? Pode falar. Não. E é impressionante mesmo, porque, cara, a rotina é algo que eu tenho que me forçar, né? É realmente o ponto fraco, como você fala. Então, cara, o nível de assertividade desse negócio é sensacional. Agora, sim, vamos trazer pra galera. E galera, estão curtindo? Maneiro, né? Tem uma galera aí que já é tua fã, que já te acompanha, que já tá aí, né? Já. Quem já fez o Human Guide já foi transformado por ele, porque o Human Guide é transformador. Porque o que acontece? Diferente de outros assessments, você não fica repetindo. Porque ele é o seu núcleo, é a sua personalidade, é o jeito que você é desde então, desde a sua configuração de como pessoa. Então, esse nuclear é muito difícil mudar. Muda quando tem um evento muito grave. Então, isso faz com que você permaneça mais tempo com esse assessment, né? Então, facilita. Então, essas pessoas aqui foram muitas vezes participaram de mentoria ou mesmo fizeram o Human Guide e utilizaram ele no dia a dia. E quando você se reconhece, o que acontece? Hoje eu estou fazendo quase 90% do que está dentro do meu Human Guide. Isso aumenta muito a sensação de felicidade. Vou dar um exemplo claro do que acontece. Tem muitos vendedores que são compelidos a fazer uma coisa muito rotineira, mas não gostam de rotina. Cara, não adianta insistir. Não adianta insistir. Então, lembra da procrastinação? Né? A procrastinação é tudo aquilo que você deixa. E eu já olhei aqui dentro do Human Guide, a procrastinação é tudo aquilo que te desmotiva. Então você procrastina aquilo que não te motiva, aquilo que não te estimula. São tarefas enfadonhas para você. Por exemplo, quem tem alta força, por exemplo, e vai fazer atividades muito simples. Cara, não tem graça. Eu quero coisa difícil, eu quero desafio. Tem gente que gosta, busca mesmo pelo desafio. Então é importante você olhar para dentro do seu assessment, do seu Human Guide, e falar, cara, aonde eu estou usando minha maior força e minha menor força? Porque aí, Fábio, tem uma coisa muito séria que eu gosto de dizer, que a gente fica tentando muito mudar aquilo que as pessoas acham que é ruim na gente e a gente perde muito tempo com isso, ao invés de lidar com aquilo que é forte em mim e que eu posso potencializar muito mais. Então, o desgaste que você leva de tempo de tentar fazer uma coisa que todo mundo te obriga a fazer ou que não te motiva, te desgasta, te machuca muito, ao invés de fazer aquilo que realmente está na sua tendência natural, o que é mais natural para você fazer. E aí tem uma coisa que a Gisele fala, que é a autora do teste aqui no Brasil, que às vezes sair demais da zona de conforto, né, é desgastante tanto o sujeito, que saiu tanto, que não consegue nem voltar. E aí isso desmancha o sujeito, né, desgasta. E eu dou o exemplo do elástico. O elástico, a função dele é puxar e voltar. Mas se eu puxar demais, não aguenta. Uma hora ele esgarça, né, como isso lá em Minas Gerais. Uma hora ele arrebenta e aí não funciona mais. Isso é interessante, assim, saber. É engraçado, eu acho que eu nunca te falei isso, mas vou fazer uma analogia aqui interessante. Tem aquela questão de mapa astral, né? Que meio que traça também as tuas preferências, ali a tua personalidade, o teu. Tem várias outras abordagens, não só falando de análise, não, no sentido de até religiões e coisas que meio que trazem ali o teu perfil, né? Por que eu tô falando isso, Wanderlei? Independente de entrar num aspecto, porque eu acho que passa por isso, e eu quero trazer para quebrar essa objeção, talvez, de você que está aqui ouvindo, e você que vai ouvir depois esse conteúdo. Que é assim, independente de você acreditar ou não, né? Eu acho que o principal ponto é ter uma leitura sobre fatores de você mesmo de um jeito muito fácil, porque se não forem testes como esses, você vai gastar sessões e sessões numa terapia para conseguir se entender, se compreender e ter uma leitura mais clara de você mesmo. Você pode falar disso muito melhor do que eu, Wanderlei, como psicólogo e tal, mas se estiver falando besteira, você me corrija, tá? Mas, cara, usar uma ferramenta como essa te ajuda e aí trazer provocação também para os gestores que acompanham aqui a gente na Sales, né? Tem muito gestor, tem muito empresário que, assim, conhecer e valorizar essa questão
do coeficiente emocional, além do coeficiente intelectual, de entender o perfil das pessoas que trabalham contigo, porque muita gente não faz isso. E você que é vendedor que está aqui, que está assistindo, provocar isso também na sua empresa, né? De baixo para cima, né? Porque tem uma outra coisa que eu queria que você falasse para gente, Van, de o cruzamento que a gente faz disso, né? Sim. Então, Uma dos pontos importantes de quando a gente fala de inteligência emocional, o primeiro deles é o autoconhecimento. É entender quais são os meus pontos fortes e quais são os pontos onde eu tenho maior fragilidade. Por quê? Porque esse é o jogo, né? O jogo é eu tentar entender aquilo que mais me supre e o que menos me supre e equilibrar essa balança, né? Às vezes as pessoas acham que o equilíbrio é uma coisa estática, na verdade não, o equilíbrio ele exige movimento, ele exige esse contrabalanço, né? A felicidade é isso, eu estou lendo algumas coisas sobre felicidade, que eu estou montando um workshop sobre isso, sobre o exercício da felicidade, ela é a busca, ela é o contínuo. E é importante você ter a baixa para você saber dar alta. Então a mesma coisa acontece quando você se conhece demais. E aí você falou a questão da terapia. A terapia é um autoconhecimento, é uma autogestão dos seus conflitos, das suas dificuldades. É usar uma ferramenta para se olhar de fora, que o Human Guide também faz. E ajuda, às vezes, por exemplo, eu pego pessoas que querem fazer mentoria ou querem mexer na carreira delas, mas às vezes elas precisam primeiro de uma terapia. Então já leva até o Human Guide para terapeuta, porque ajuda bastante, porque você já tem uma base ali para você olhar. E eu provoco muito a questão do espelho. Eu fiz o meu Human Guide tem bastante tempo. E eu costumo dar um exercício para as pessoas. Leia ele com alguma frequência. Porque é como se eu olhasse para um espelho. A gente tem muita essa preocupação. Eu vou sair, eu vou ver como eu tô quando a gente saía, né? Ainda com alta frequência, mas a gente vai voltar a sair. Se olhar no espelho, você olha fisicamente, mas a gente se olha pouco nas nossas habilidades, nas nossas forças, fraquezas, soft e hard skills. A gente se olha pouco. Então, esse olhar para dentro é muito importante. Né? Tem uma analogia que eu gosto muito do Divertidamente, In Out, aquela animação, que ela fala muito que a gente tem uma tendência a olhar mais para a alegria e não olhar para as outras emoções básicas, né? Que são importantes, todas elas são medidas de sobrevivência para a gente. E a gente usa muito mal, a gente se olha muito pouco. Isso é um ponto muito forte. Eu fiz uma vez um treinamento falando sobre isso, e sobre as emoções base, né? Que são raiva, tristeza, medo, alegria. São essas, né? Raiva, tristeza, medo e alegria. Tem o nojo, a repulsa. Mas ela é também, né? Sim. Então, na verdade, não tem como não sentir essas emoções, né? Não. Não querer sentir raiva seria como dizer assim, eu não quero passar pelo inverno, né? Ô queridão, você querendo ou não, o inverno vai estar lá e você vai sentir frio, né? Então, eu não tenho que ignorar as emoções, mas aprender a usá-las a meu favor, né? Então, assim, a raiva você vai sentir, o medo você vai sentir, mas você tem que aprender a tornar o medo uma arma e não que você vai usar a seu favor e não contra você, né? E outro ponto sobre isso é que as emoções, as outras emoções se originam dessas primárias, né? Então, se você entende as primárias e consegue saber como você reage a elas e controlar a sua reação ao medo, à raiva, à tristeza, à alegria, né? Ou seja, porque é importante a gente falar disso aqui, mesmo sendo um conteúdo que fica muito genérico, mas assim, quem puder pegar o chapéu e vestir, né? É sensacional essa bola que você levantou, Vanderlei, porque eu vejo que assim, grande parte da infelicidade na vida das pessoas, tanto no pessoal quanto no profissional, está exatamente na incapacidade de lidar com com a dicotomia que é a vida mesmo, né? Ou seja, eu vou estar feliz e triste ao mesmo tempo. Porque se é impossível eu sentir essas emoções, imagina, de repente tem um mês que eu estou batendo meta. Vamos levar para a tua vida, vendedor, para você que é profissional de vendas. Imagina, tem um dia que eu vou estar batendo meta. Só que um parente meu pode ter pego Covid. Ou seja, eu vou estar feliz e triste ao mesmo tempo. Tem um dia que eu posso, cara, tô feliz pra caramba no meu relacionamento, mas no trabalho, meu chefe decidiu pegar no meu pé, virou uma tortura e naquele momento eu vou estar sentindo muita raiva. Então, acho que a incapacidade de lidar com a dicotomia da vida, com a dicotomia dos sentimentos, que eles vão estar presentes querendo ou não,
né? É que faz as pessoas serem infelizes até certo ponto. Ou seja, eu tenho que viver de uma forma que eu consiga manter meu estado de espírito apesar das coisas que vão acontecer fora e dentro, né? Faz sentido, Se, né? claro que faz. Se você olhar dentro da animação divertidamente, há uma supressão da tristeza. Então a alegria fala, não, não toca nesse sentimento, não toca nesse, que é uma analogia muito forte. Se você olhar hoje, você fala assim, ah, como você está? E você fala para alguém, não, não estou bem. O que a pessoa já faz? Ela já vai combater a sua tristeza. É. Não, mas por que você está assim? Sua vida é boa. Não, você é desse jeito, você ganha tanto, você tem isso, tem aquilo. Então eu começo a inundar a pessoa de coisas que a gente chama de positividade tóxica, como se aquilo fosse resolver o caso. E aí o que acontece? Eu causo uma inibição daquele sujeito de emitir o sentimento. Isso a gente faz com criança, faz com todo mundo. Indiretamente a gente faz. Porque a gente não sabe lidar com a tristeza. A gente tem dificuldade de lidar com o luto do outro, tem dificuldade de lidar quando o outro não está bem. E a gente tem uma frase que eu falei lá no Sales Club, que eu gosto muito de dizer, que eu gosto de combater isso, que é: encontre um trabalho que você ama e você não precisa trabalhar nunca mais na sua vida. Balela. Balela. Todo trabalho exige esforço. Todo lugar que você tem que ter alta competência ou alto rendimento vai doer. Não Vai existe nenhum doer. Não que tem você jeito. esteja feliz, né? Não, não tem, não existe. E trabalho, de novo, é uma coisa que te representa. E para crescer exige desgaste. Então, se eu entender isso, eu já vou lidar melhor com a situação do que ficar romantizando. Ah, não, meu trabalho é maravilhoso e eu tenho que suprir essa felicidade que não existe. Que aí eu tenho que construir uma barreira para tentar mostrar para o outro que eu estou feliz sim, o tempo inteiro, mas eu não estou sabendo lidar com aquilo. E em vendas, e eu trabalho desde os 12 anos com venda, posso falar isso com bastante propriedade nesses últimos 30 anos, você leva muitos nãos para tomar sim. Demora para você tomar mais sim do que não. Demora. E eu acho que eu demorei uns 20 anos para isso acontecer, para melhorar a minha taxa de conversão, que a gente chama, que é quanto mais, cada 10 pessoas, quantos não eu vou tomar. Só que quando você vai aprendendo, quem está aqui começando aos poucos as vendas, é como toda profissão. O começo é muito difícil, é cansativo, é desgastante. E às vezes a gente, Fábio, compelido pelo esse mundo veloz que a gente está vivendo, parece que as coisas têm que vir muito rápido e não vem, parece que não tá bom. Então é muito importante que a gente entenda que o desgaste ele faz parte do processo humano. Se você olhar nosso músculo menor da nossa que a gente tem, ele passa por um desgaste para crescer. Você vai na academia para quê? Para desgastar o músculo, para ele crescer. É a hipertrofia emocional, né? Eu costumo usar uma analogia que é assim: em vendas a gente desenvolve uma musculatura emocional propícia para vendas, né? E Isso. essa musculatura emocional, ela passa por vários aspectos. Eu costumo dizer isso, Vanderlei, que é assim, como você falou, lidar com um não para um vendedor que desenvolveu essa musculatura é diferente de qualquer outro ser humano normal. Lidar com a pressão de meta, de sempre ter que correr atrás, é uma musculação, é uma musculatura emocional diferente do que outros profissionais, né? Então, assim, você dizendo, você dá fundamento, né, para essa tese, que eu sempre falo sobre isso. Eu falo, olha, o pré-vendedor tem que desenvolver uma musculatura. O vendedor precisa desenvolver uma musculatura emocional propícia para aquilo, né? Até mesmo para, por exemplo, cara, alguém que trabalha em vendas é alguém que ele não pode ser só um otimista, né? Não. Tem que Não ser uma deve pessoa. ser só um otimista. Exato. Ele precisa ser alguém capaz de chamar a existência. Ele é quem gera, quem cria o resultado, ele é quem faz acontecer, Eu né? posso tentar dar um nó na cabeça de vocês? E olha só, vamos tentar ser bem claro com essa história. Vamos pensar o seguinte: o que nos ensinam em geral, né? Seja otimista, certo? Esse ser otimista é como se eu colocasse um papel na frente, que pode ser furado por qualquer coisa. Agora, é diferente de eu olhar e falar assim: não, peraí, meu trabalho é desgastante, eu vou me preparar bastante, porque pode dar problema isso aqui. O que eu faço com isso? Eu me blindo com mais recursos do que uma folha de papel. Pensa, por exemplo, quando você dirige. Se você dirige com mais atenção numa estrada que não tem nenhum carro, tá sol tranquilo, ou você dirige com mais atenção, mais tenso, numa estrada onde tem muita neblina, você não consegue enxergar na sua frente? Na diversidade.
E o que, que a gente aprende? É na adversidade, é na dificuldade. Então veja que aquele que lida com a adversidade como realidade, ele se torna mais otimista porque ele sabe lidar melhor com aquilo. Ao invés de que aquele que falseia apenas com uma frase ou com qualquer outra coisa. Então, esse preparo é muito importante. Eu ainda vou lançar ainda, está perto de lançar, baseado nessa pesquisa, o que a gente identificou? Que os vendedores de, ó, escuta isso, os vendedores de mais alta performance, são aqueles que lidam melhor com os nãos. E lidar melhor não quer dizer aceitar, tá? Vamos deixar isso claro. Lidar bem significa saber que faz parte do jogo. Tomar não faz parte do jogo. Não, e tem outra coisa, né? Eu costumo dizer o seguinte, Vanderlei, que o não para um vendedor não significa nada. Sim. Né? E o não precisa ser desvendado, né? Tem até aquela questão da programação neurolinguística, né? Do não quero ser gordo, né? Que o cérebro ele não interpreta o não, né? Então, assim, o não, na prática mesmo, não significa nada. Então, eu acho que o não para todo vendedor, eu costumo dizer que, assim, a venda começa quando o cliente diz não, né? Porque por detrás do não estão as verdadeiras objeções, estão as portas do que você precisa descobrir para conseguir avançar, né? Então, assim, é quase que uma loucura mesmo. Tem que gostar de chegar no não o mais rápido possível, porque desvendar e romper um não é o maior tesão para alguém que trabalha, porque é ali que está a persuasão, é ali que está a capacidade do vendedor de conseguir converter um não em sim, né? Óbvio que você não vai conseguir com todos, né? Mas passa por tudo isso também. Né? Porque assim, ó, se você imaginar, você parte do não. Eu não vendi, eu estou conversando com o Fábio para vender para ele. Então eu já tenho não. Ele já está ali. Exato. Então quando eu tomo ele, eu só reafirmo o que eu já tinha. Então eu parto para outra. Entende? Obviamente não é simples como falado, mas a lógica é essa. Eu já tenho não. Eu já não vendi para aquele cliente. Então a minha tentativa é conseguir o sim. Ao não conseguir, voltei ao estado anterior, o que eu faço? Aí eu tenho dois caminhos. Se eu me irrito demais e fico muito mal com isso, eu falo, nossa, mas que coisa. Aí o que acontece? Eu terceirizo a culpa. Muitas vezes acontece. O baixa performance faz isso. Ah, não, é por causa disso, é por causa daquilo. Eu vou fazendo ilações, sem entender. O que na alta performance que você faz, sendo atleta, profissional e tudo mais? Você olha para a sua base, fala, o que eu posso fazer melhor? E aí tem uma frase que eu gosto muito, eu não vou saber de quem que é, mas não é o que fazem comigo, é o que eu faço do que fazem comigo. E isso para todo profissional, seja de vendas ou qualquer outro, isso é fator primordial e preponderante. E isso faz parte daquela base que eu disse, de não achar que algum trabalho é romantizado. Nenhum. Mesmo o trabalho da pessoa mais rica do mundo. Ou mesmo do mais famoso. Eu costumo brincar, que eu já atendi algumas pessoas famosas. Vocês não sabem o sofrimento que é você não poder sair na rua sem ter uma liberdade de ser vigiado, tirado foto. É endoidecedor aquilo. Não ter o que a gente tem. Que é ir num lugar ser desconhecido e, cara, tô ali, posso fazer o que eu quiser. Não. A todo momento é uma vigília constante, é um cuidado. Então, todo trabalho, por mais glamuroso que ele pareça, né, do Neymar, de qualquer outro, ele tem os seus problemas. Vejo tanto que o Neymar apanha de tudo quanto é lado. Isso chega para ele uma hora. É desgastante. Então, todo trabalho, por mais simples que seja, se eu entendo o desgaste dele e coloco isso como parte do jogo, eu lido melhor com isso. Eu crio uma musculatura, que é o que a gente falou agora há pouco. Sim. Não, e eu iria até além. Assim, eu acho que na linha do que você falou, que o perfil que mais tem sucesso em vendas é o que gosta de desafio. Tem o livro Venda Desafiadora, né? Que fala muito sobre isso. E ainda mais para vendas consultivas, eu acho que se aplica muito, gostar mesmo do desafio, sabe? Tangibilizando mesmo, aquele cliente que você, quando começa, ele te fala, olha, estou te atendendo só por educação, mas eu não tenho interesse. E você se questionar se quando você encontra um cliente desse, você se sente motivado a querer convencê-lo, ou isso já te desanima de cara, né? Porque isso já diz muito sobre o perfil, né? Eu sou um cara que me sinto desafiado quando eu vejo um não. Então, assim, o não tem que o não, na minha opinião, Vanderlei, tem que motivar o vendedor e não desmotivar. Eu acho que é possível chegar nesse nível, né? Eu sou tarado
pelo cara que, me disse não, peraí, não, então senta aqui, filho, vem cá, vou te contar tudo de novo. Bom, eu posso estar sendo muito pretensioso, mas me veio um insight aqui na minha cabeça agora. Presta atenção, olha só, que essa frase pode virar uma frase muito boa. Vê o que você acha. Vai lá. O não é o que deu o emprego para o vendedor. Porque se a empresa já tivesse vendido, para que eu precisava do vendedor? Acho que São os nãos que geram. Então, depois eu conquisto aquele cliente. Então, eu já não vendi, eu já não consegui. Então, o que eu preciso buscar? Então, não é só o motivo, é o motivo. A gente pode trabalhar melhor a frase, mas pode. Ele é maravilhoso. É isso mesmo, assim, cara. O vendedor é tão menosprezado, né? Eu acho que vale a pena falar disso ainda. Minha mãe tá aqui, ó. Paulinha, te amo. Minha mãe, Vanderlei. Até eu, cara, ser um cara bem sucedido, não sei o quê, ela achava que eu não tinha emprego, porque eu era vendedor, né? Eu lembro que com 18 anos, eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu vou vender, porque eu tenho que arriscar, é agora, mãe, né? E ela, meu filho, vai na fé e tal, né? Mas eu acho que assim, vamos lá, eu acho que a habilidade que o vendedor tem de transformar um não em sim é o que é insubstituível. É o que poucas pessoas sabem fazer. Por mais especialistas que elas sejam. A gente vê isso nas operações, né? Vê lá na mentoria do próprio Seus Club. Caras inteligentíssimos, mas que não conseguem convencer alguém da sua ideia, que não conseguem transformar um não em sim, né? Cara, o vendedor tem essa habilidade, né? Sim. Beijo para Paula também, parabéns pelo filho. O que eu vou te dizer? Na pesquisa a gente identificou isso também, esse calejar, né? Esse cuidar. Porque isso já é falado bastante, mas é importante dizer, realmente não é valorizada. Melhorou bastante, né? A profissão de vendas melhorou bastante a sua visão. Mas acho que tinha uma visão também muito... Os filmes fizeram muito isso, que o vendedor era muito retratado como o espertinho, o que passava a perna, então o malandro. Então tem muito disso também que prejudicou muito o formato de vendas. Mas eu, e você também, a gente brigou por isso. E eu estou brigando até hoje. Vou continuar brigando até lá. Até quando eu tiver forças para brigar. Mas realmente é uma profissão da conversão, da conquista, da sedução. Vender é seduzir, vender é conquistar pessoas, territórios, porque a pessoa não compra nada se ela não comprar você. Não compra nada. Não compra. Ela precisa se identificar com alguma coisa, né? Então, essa conquista constante é de vendedor. E o conquistar requer ou não. Tem hora que você tenta conquistar e por algum motivo o cliente diz não. E aí é entender que o não é para você. O não é para a oferta, que é uma outra coisa importante também de você separar. Porque parece que o não vira um drama pessoal. Ele não gostou de alguma coisa, não gostou da minha roupa. Não, cara. Ele não gostou da oferta. Ele está recusando a oferta, ele não está recusando você. Né? Então a gente tem muito essa pessoalidade, né? Esse trazer para si. Fala, não, foi minha culpa. Não, às vezes é a conjuntura. Mas o não é para a oferta, não é para você. Então você aqui que toma não, o não é para a oferta, não é para você. Você só precisa melhorar o jeito que você faz a oferta ou melhorar a oferta que você vai chegar no sim. E é esse aprendizado que vai fazer você evoluir, que é o que a gente identificou na pesquisa. Quando os vendedores fazem uma inserção de dados no CRM ou qualquer outro lugar, ele analisa esses dados, ele entende melhor como ele pode melhorar. Né? Então, isso faz parte preponderante e é uma dificuldade do vendedor fazer para ele conquistar mais território e ter um melhor desempenho. Vanderlei, eu acho que o papo é tão envolvente que a galera nem fez pergunta assim de cara disso. A gente também não para, né? A gente também não para de falar, né? Mas assim, eu queria... eu vou trazer uma frase que você me inspirou a dizer aqui e depois eu queria que você me respondesse duas perguntas. Primeiro, o que para você é um vendedor de sucesso? E deixar uma última frase assim. Você já falou várias aqui, não sei se precisa da frase não, mas eu queria que você, só se você quiser. Uma frase que você me inspirou, me lembrou, é uma coisa que conduz muito a minha vida, né? Na verdade, duas coisas. Um é um valor muito forte, que é o desafio me faz crescer, né? Você sabe disso, eu já contei. Eu era um cara gago que fui vender, porque era a última coisa que eu imaginava a fazer na vida e me criei assim. Então, uma coisa que eu digo para todo mundo que está ouvindo aqui:
E aí a segunda frase, que é algo que me move muito, e assim, não que eu queira me dar como exemplo para ninguém, mas eu acho que eu posso inspirar com a minha história, à luz de tudo isso que a gente está falando aqui como exemplo, né? É, a segunda coisa é que por detrás da porta do medo se escondem, às vezes, tesouros e grandes oportunidades, né? Aquilo que você tem medo, que te faz temer, que se você conseguir abrir essa porta, isso pode te surpreender de um jeito muito poderoso, né? As coisas mais improváveis que eu me imaginava fazer na vida, porque eu decidi ir de encontro ao medo, me desafiar. Eu tô onde eu tô hoje, quero chegar muito mais longe, então tem muitos medos ainda para vencer, tem muitos desafios ainda para eu vencer. Mas são coisas que você me inspirou a compartilhar aqui com o pessoal, Vanderlei. Então, se alguém estiver aqui ouvindo isso, só para finalizar, e, cara, se estiver sentindo medo, tiver com um desafio muito grande, que você acha que é maior que você que vai ouvir isso aqui, cara, vai de encontro a esse medo, vai de encontro a esse desafio, porque vale a pena passar por isso, porque são as coisas que realmente fazem você crescer, se desenvolver, ver que você pode muito mais e que isso se torne um hábito, uma constante na tua vida, né? Vai lá, mestre. Bom, vamos lá. O que é um vendedor de alta performance, né? Então, é aquele, de novo, que queira aprender constantemente, né? Porque às vezes se acha que vendas é só dom. Não é. Como eu falei, para todo profissional de altíssima performance, eu sempre gosto de dar esse exemplo, Fábio, no mundo dos esportes. Se você pegar, eu fiz uma live com o André Heller, que é que foi campeão olímpico de vôlei, e você conversa com o Bernardinho, com outras pessoas que foram grandes atletas e técnicos, eu faço uma pergunta para todo mundo aqui. Você acredita que pega o melhor jogador do mundo, vamos pegar aí o Cristiano Ronaldo, qualquer outro, com que frequência você acha que ele treina? Me diz, todos os dias. E o que ele treina? Ele treina passe. Porra, mas o Cristiano Ronaldo treina passe todos os dias. Por quê? Porque é a condição fundamental para ele fazer um bom jogo, que é ter um excelente passe, que é o que o caracteriza ser melhor do que os outros. Ter um toque de bola mais preciso. E essa precisão não veio só dele, senão ele já continuava jogando, não precisava treinar. Ele continua treinando. Então, em vendas é a mesma coisa. Aprender e treinar os fundamentos de vendas são importantes. E quais são os fundamentos essenciais para tornar uma alta performance? É saber que o não vai ser ouvido e aprender a lidar com ele. No segundo instante, você saber que você precisa conquistar essas outras pessoas, né? Esses clientes ou fornecedores, ou qualquer outra pessoa. E por último, saber ouvir. Você não consegue vender, fazer nenhuma oferta melhor para as pessoas se você não aprende a ouvi-las. E há uma supervalorização da fala e há uma pouca valorização da escuta. E a escuta é essencial para vários profissionais, inclusive vendedores. Então, são fundamentos que vão te tornar uma pessoa, um homem, uma mulher, um vendedor, uma vendedora de altíssima performance, ou mesmo um líder. Então, a escuta, que é essa quebra na pesquisa, é isso. Ouvir é mais importante do que falar. E isso é pouco valorizado. Então, aprendam a escutar melhor, porque ao escutar você vai entender todas as necessidades, dores do seu cliente, vai poder fazer uma oferta que está muito mais próxima do que ele precisa e vai ser muito difícil ele dizer não para você. Né? Então, é isso que faz um vendedor de alta performance. E até a Franciele me ajudou aqui. A frase que eu falei, não é o que fazem comigo, é o que eu faço do que fazem comigo, é do Jean-Paul Sartre, que foi um filósofo contemporâneo, que falou essa frase. Então, é uma frase bem forte que eu gosto muito, porque isso faz toda a diferença. Eu costumo dizer uma outra coisa, Fábio, para não delongar muito, para a gente ver se as pessoas têm perguntas. Às vezes a pessoa vem muito irritada para mim, ela vem bem brava. Então eu costumo dizer que se eu vou de novo com a raiva, eu estou entregando e ele está me liderando. Então eu entrego aquilo que ele não me entregou. Eu entrego atenção, eu peço perguntas, eu falo, o que aconteceu? O que aconteceu que você está me liderando desse jeito? Eu nunca te tratei assim, o que aconteceu? Então eu dou para ele uma pergunta para ele tomar consciência do ato dele. Entende? Então aí eu passo a dominar a situação. E às vezes as pessoas caem nessa armadilha. Quando o cliente fica bravo com você, ou quando ele te diz não, que você se irrita demais, você caiu no conto que ele queria. Ele te descontrolou. Então quando você reage da maneira que você controla, você dá as cartas. Enquanto você estiver reagindo demais ao jeito que os clientes ou que as pessoas que trabalham com você querem, ou
que estão ao seu redor fazem, elas estão liderando você. Então, pensa um pouco nisso. De eu estou liderando as minhas ações, estou deixando as pessoas me comandarem por falta de, por medo, por raiva. Isso aplica em tudo, né, Wanderlei? Não só Não. com o cliente, atendendo o cliente, mas como a gente falou aqui, com os fatores externos, com as aflições da vida normais, assim, né, cara? O que eu tô fazendo com elas, né? Muita gente que se deixa levar por qualquer coisa, não qualquer coisa, às vezes é uma coisa grave. Não, é grave. Mas, mas mesmo sendo grave, mesmo sendo verdadeiro, você precisa deixar tudo desandar, né? Será que eu não posso manter meu estado de espírito para não deixar cair, né, e tal? Eu costumo falar isso muito para os times, assim, professor, poxa, mas meu filho nasceu, poxa, mas minha mulher está doente, poxa, mas não sei o que. Eu falei, tá, se você deixar o teu resultado cair e tiver menos dinheiro, isso vai te ajudar nesse processo ou vai piorar esse processo? Então você é médico, você não vai resolver, né? Então, cara, mantém teu estado de espírito para você conseguir manter teu resultado, porque com certeza com mais dinheiro no bolso vai ser muito melhor para você lidar com essa situação. Mas porque tua esposa está doente, aí você deixa afetar o teu trabalho também, aí fica tua esposa doente, você sem dinheiro e piora a situação. Então, sabe, essa capacidade, acho que vem muito disso que você falou agora também, né? Sim. A Raquel até falou ali, escuta ativa, não interromper o lead, né? Não interromper ninguém. Acho que, de novo, que a gente falou da analogia, né? Muita coisa que a gente está falando aqui é para a vida também, né? No livro do Bernardinho, ele tem as sessões, fala assim, do esporte para a vida, né? Aqui também das vendas para a vida. Então, é esse ponto. Se você quiser ver se as pessoas têm alguma pergunta, mas o pessoal acha que tá gostando. O que vocês estão achando? Estão gostando? Ó, pessoal, minha mãe ali, perfeito, Flávia, perfeito. Acho que a galera tá só curtindo, Vanderlei. Só observando. Que bom. Galera, vamos caminhando pro fim, né? Van, como é que é? No íntimo é delay? Porque eu vi aqui que no teu Insta é delay. Tem tanto apelido. Olha, uma coisa que eu tenho é apelido. Então, cada um chama de um jeito. Derlei é um jeito mais fácil, porque o Vanderlei é um pouco difícil para as pessoas buscarem, né? Então, foi uma estratégia para o Instagram ficar mais fácil, né? Derlei. Mas pode chamar Derlei, Lei. Tem várias nomenclaturas. Eu costumo dizer que a forma como chama não é importante, né? É importante que chame. Importante que existe. Existe é ótimo. Tamo junto. E tamo junto pra caramba. Você tá com a gente lá nos seus clubes, fazendo os acessos e tal. Tá sendo maravilhoso. Cara, eu quero te agradecer muito pelo teu tempo. Celcinho, tamo junto. Agradecer a galera que tá acompanhando a gente. E vamos ter mais aí, né? Porque a galera curtiu, viu? Sim, que bom. Vamos ter bastante coisa aqui. Também quero te agradecer bastante pela oportunidade de falar um pouco mais dessa ferramenta que é o Human Guide, que não é tão ampla assim, apesar de muitas empresas utilizarem, mas é importante a gente discutir sobre isso, porque são coisas muito sérias, né? Que levam, a gente tem muitas pessoas adoecendo por conta da profissão. Nunca se adoeceu tanto por conta de profissão, e o período que a gente está vivendo foi um desgaste muito grande, porque a gente foi privado de muitas ferramentas de compensação que a gente tinha, né? Então, eu sempre digo que o trabalho, ele estressa muito, e a gente tem os momentos de lazer, que é passear, que é viajar. Eu adoro viajar, então a gente foi privado de muitas coisas. E essa privação dificultou um pouco mais a gente ter esses momentos, sabe, de descompressão. Dificultou pra gente. A gente tem que aprender outros momentos de descompressão. Então, é um eterno aprendizado. E falar sobre isso é muito importante, porque a gente sempre tem, como que eu falo, essas coisas tóxicas que vêm muito facilmente, né? Essas propostas de, rapidinho você vai conseguir, nada vem. Se alguém te fizer alguma proposta, você vai ficar muito bem em pouco tempo. Não, a vida não é assim. A vida existe desgaste, persistência, né? Cuidado. Então exige um tempo. Não dá para você ter nada se você não planta, né? Se a colheita não é bem feita. Tudo que se apressa demais é um problema. Então, tomar cuidado com essa aceleração por acelerar. Né? Pressa e agilidade são coisas diferentes, né? Totalmente diferente. Totalmente. Vanderlei, você é um lindo. Beijo, muito bom. Obrigado, obrigado. Tamo junto. Galera, beijo. Boa semana, bom final, bom restante de semana para vocês aí. Que agosto seja incrível. E vamos para cima. Valeu, Vanderlei. Tchau, tchau.